Imagine que você é o filho favorito de seu pai, mimado, privilegiado, sonhando com um futuro brilhante. E então, em um único dia, seus próprios irmãos o vendem como escravo. Você é arrastado para uma terra estranha, onde não conhece ninguém, não fala a língua, não tem direitos, não tem esperança. Agora imagine que, 13 anos depois, você é a segunda pessoa mais poderosa do país, governando o império mais rico do mundo, com poder de vida e morte sobre milhões de pessoas, incluindo os mesmos irmãos que o traíram. Esta é a história de José, o jovem hebreu que foi vendido como escravo no Egito e se tornou o homem que salvou o mundo antigo da fome. Mas não é apenas uma história de sucesso espetacular. É a história de como Deus pode transformar a maior traição em seu maior propósito. Como o sofrimento injusto pode ser a preparação para uma responsabilidade extraordinária. E como o perdão pode ser mais poderoso que a vingança. José nasceu quando seu pai Jacó já era idoso. Era o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó realmente amava. Por isso, José era especial desde o berço. Essa posição se tornou óbvia para toda a família quando Jacó lhe deu uma túnica de várias cores, um símbolo de status, normalmente reservado ao herdeiro principal. Para os outros 10 filhos, a mensagem era clara. José era o favorito. Aos 17 anos, José ainda não havia aprendido a humildade. Ele levava relatórios negativos sobre seus irmãos para o pai e, para piorar, começou a ter sonhos que ingenuamente compartilhou com todos. No primeiro sonho, os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam perante o seu. A mensagem era inconfundível. José governaria sobre eles. O segundo sonho foi ainda mais provocativo. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. O ódio de seus irmãos, que já existia, agora transbordava. A oportunidade de vingança surgiu quando Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam. Ao vê-lo de longe com sua túnica colorida, disseram: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo. Rúben, o mais velho, tentou evitar o assassinato, sugerindo que o jogassem em uma cova, planejando resgatá-lo depois. Contudo, na ausência de Rúben, Judá propôs uma ideia mais lucrativa. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da vida de José. O filho favorito foi vendido como gado. Para encobrir o crime, mataram um cabrito, mancharam a túnica com sangue e a levaram ao pai. A dor de Jacó foi devastadora. É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Lamentou ele, chorando por dias e recusando qualquer consolo. Os filhos que causaram essa dor fingiam consolá-lo, iniciando uma mentira que duraria mais de 20 anos. Enquanto isso, José era vendido no mercado de escravos do Egito. De filho mimado à mercadoria humana. Mas o Senhor estava com José. Potifar, oficial de Faraó, o comprou e logo percebeu sua competência extraordinária. Em pouco tempo, José se tornou o administrador de toda a sua casa, e a bênção de Deus prosperou tudo o que ele tocava. O sucesso, porém, trouxe novas provações. A esposa de Potifar, notando a beleza de José, começou a assediá-lo diariamente. Deita-te comigo. A resposta de José revelou um caráter forjado na integridade. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele não cedeu por lealdade a Potifar, mas principalmente por temor
a Deus. Um dia, quando ela tentou forçá-lo, José fugiu, deixando sua capa para trás. A mulher, rejeitada, usou a capa como falsa evidência e o acusou de tentativa de estupro. Potifar, furioso, lançou José na prisão do rei. Pela segunda vez, sua vida desmoronou. De administrador respeitado a criminoso desprezado, mas, mesmo na prisão, o Senhor estava com José. O carcereiro logo reconheceu suas qualidades e o colocou como responsável por todos os outros presos. Sua chance de liberdade pareceu surgir com a chegada de dois prisioneiros importantes, o copeiro Mor e o padeiro Mor, de Faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. José, afirmando que as interpretações pertencem a Deus, revelou seus destinos. Em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo e o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como previsto. O único pedido de José ao copeiro foi: lembra-te de mim quando te for bem. Mas o copeiro, uma vez livre, se esqueceu completamente dele. José permaneceu na prisão por mais 2 longos anos. Deus, no entanto, não o havia esquecido. O cenário estava sendo preparado. O próprio Faraó teve 2 sonhos que nenhum de seus sábios conseguiu interpretar. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi tirado às pressas da masmorra, barbeou-se, trocou de roupa e foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Com a mesma humildade, ele disse a Faraó: não está isso em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. A interpretação mudaria o curso da história. Os sonhos indicavam 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de uma fome severa que consumiria toda a terra. José não apenas interpretou, mas propôs uma solução: nomear um administrador sábio para coletar e armazenar grãos durante os anos de fartura. Faraó, maravilhado, disse: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E declarou a José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aos 30 anos, 13 anos após ser vendido, José se tornou o governador do Egito. Recebeu o anel de Faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. Ele supervisionou a maior operação logística do mundo antigo, e quando a fome chegou, o Egito estava preparado. E então, numa das maiores ironias da história, seus irmãos apareceram no Egito para comprar grãos. Eles se curvaram perante ele, o poderoso governador, sem reconhecê-lo, cumprindo os sonhos de sua juventude. Mas José os reconheceu. Ele poderia ter se vingado, mas escolheu um caminho diferente: testar se eles haviam mudado. Através de uma série de testes engenhosos, acusando-os de espionagem, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, e escondendo sua taça de prata na bagagem dele, José descobriu que seus irmãos não eram mais os mesmos. Judá, o mesmo que sugeriu vendê-lo, agora se oferecia como escravo para salvar Benjamim. O arrependimento era genuíno. Finalmente, José não conseguiu mais se conter e revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O choque e o terror dos irmãos foram indescritíveis, mas as próximas palavras de José demonstraram uma perspectiva divina. Agora, pois,
não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. E mais tarde, ele resumiria toda a sua história em uma única frase: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José trouxe toda a sua família para o Egito, deu-lhes a melhor terra e cuidou deles. A traição de seus irmãos foi o instrumento que Deus usou para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Quando seu pai Jacó morreu, os irmãos temeram que José, finalmente, se vingasse, mas ele os tranquilizou. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? A vida de José é uma das mais poderosas demonstrações de como Deus usa circunstâncias aparentemente destrutivas para cumprir seus propósitos. Cada tragédia o preparou. Na casa de Potifar, aprendeu administração. Na prisão, desenvolveu liderança. Cada sofrimento adicionou uma ferramenta essencial para a tarefa que receberia. Ele escolheu ver seus irmãos não como inimigos, mas como instrumentos inconscientes de um plano divino. Esse perdão não apenas restaurou sua família, mas permitiu que a nação de Israel nascesse. Sua história continua a ecoar como um lembrete de que Deus pode escrever direito por linhas tortas, que pode transformar nossos piores momentos em preparação para os melhores e que, às vezes, a maior vitória não é evitar o sofrimento, mas descobrir o propósito dentro dele. O escravo que se tornou governador nos ensina que nossa origem não determina nosso destino e que Deus pode usar qualquer circunstância para nos levar exatamente aonde Ele quer que estejamos.